Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15. E disse-lhes Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa é a grande comissão. Pregar o evangelho não é uma opção doutrinária, é uma ordem imperial. Não é se der, se quiser, se gostar, se tiver vontade. É para pregar. O Senhor Jesus falou que para ir pregar o evangelho a toda criatura. E quando a gente confronta, existem alguns métodos pelos quais nós precisamos entender que Jesus, quando ele sobe para o céu, ele fala assim: vocês vão para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz: vocês vão pregar o evangelho, mas não vão pregar de qualquer maneira. Vocês vão encher da presença do Espírito Santo para poder pregar, porque o maior ganhador de alma é o Espírito Santo. Quem de fato e de verdade convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E entender isso aqui, é possível que quando Jesus subiu, ele foi assunto ao céu, ele dá essa ordem, é possível que alguém não tenha obedecido a Jesus. É possível que alguém não tenha ido esperar o Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo, mas, no entanto, o Senhor Jesus, a ordem era: vocês vão para Jerusalém e ficai lá até que do alto sejais revestidos de poder. É possível que eles tenham começado um número maior, mas terminou com 120. Já era um número até razoável. Mas quando você olha o número de seguidores que Jesus tinha, é fácil, na primeira multiplicação dos pães, 5.000 homens, sem contar nem mulheres nem meninos. Então era muita gente. É importante que as pessoas entendam que nem todos estão dispostos a obedecer. Isaías perguntou: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Paulo disse: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está falando aqui, não é nada relacionado à vergonha em especial, a vergonha das prisões que Paulo sofreu por causa do evangelho. Tem muita gente, imagina, um pastor é preso, hoje qualquer conversinha que tem em relação à igreja, o irmão pode sair da igreja por causa disso, porque as pessoas, elas estão muito voltadas para os homens. Foi por isso que o escritor aos Hebreus disse: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, eu prossigo para a carreira que me está proposta, desprezando as afrontas. Paulo disse: e deixando as coisas que atrás ficam, e atentando para as que estão diante de mim. Deixar as coisas que atrás ficam é normal. O para-brisa do carro ser maior do que o retrovisor. Se você for dirigir um caminhão olhando só no retrovisor, você bate o caminhão. O para-brisa é maior exatamente para você olhar para frente. A vida pregressa, ela não pode ser fator determinante ou preponderante nas nossas vidas. E quando a gente entende essas coisas, é normal a gente agradar a Deus. Uma coisa é servir é trabalhar para. Agradar é servir do jeito que a pessoa para quem você está trabalhando quer que você faça. Entendeu? Isso é agradar.
Toda vez que nós cruzamos a linha da normalidade, da naturalidade, a gente há de experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não tem nenhum mandamento bíblico para jejuar, do jeito que tem para orar, para dizimar. O dízimo diz: trazei todos os dízimos. É imperativo, é para trazer. A oração diz: oreis para não cairdes em tentação. A tentação, ela vai, inclusive a escola dominical falou sobre isso, a tentação ela vai aparecer de certa forma. O que a gente não pode é cair. Então, quando nós entendemos isso, fica fácil viver o propósito de Deus. É para orar, é para vigiar, é para pregar o evangelho. Tudo isso é imperativo. Jesus, quando o assunto é imperativo, é um princípio que não é para ser quebrado. É uma ordem que é para ser cumprida. Deus, ele não fala para quem não tem ouvidos. Lá em Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus não fala para quem não tem ouvido. E ouvir aqui não é só escutar o que está sendo dito, é obedecer o que está sendo cobrado. A partir do momento que nós temos esta visão de obedecer o que está sendo cobrado, a conversa muda. É muito importante quando nós entendemos os princípios e vivemos de acordo com eles. Deus não é um feudo, um carrasco, para cobrar de nós algo que não sejamos capazes de dar. Tudo que Deus pede de nós é algo que nós podemos oferecer. É tanto que voluntariamente Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário entendermos isso, porque a partir do momento que nós entendemos e obedecemos, aí nós passamos a viver as promessas de Deus. Ninguém poderá desfrutar das bênçãos, das promessas, sem cumprir propósito. Se eu quero desfrutar, eu preciso cumprir. Lá na parábola dos talentos, Jesus disse aos que multiplicaram, dobraram os recursos dos talentos: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Só vai poder entrar no gozo de Deus aqueles que, de fato, forem obedientes. Aí o hino argumenta conosco: eu gozo vou fluir, se tua lei cumprir, ó, dai-me teu amor, opera em mim. Então, essa é a visão das coisas de Deus. É muito bom quando nós conseguimos vivenciar o propósito de Deus no nome do Senhor Jesus.